Beleza, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Sonhos Custam Sacrifícios. E você que já está assistindo esse vídeo, peço que você se inscreva, deixe o seu like, porque todas as semanas eu estou postando dicas e alguns erros em que eu venho cometendo nesse trajeto de concurso público. E eu posto algumas dicas para que você não possa cometer o erro em que eu cometi. Como todos sabem, eu fiz 3 concursos. Eu fiz o da Polícia Federal, fiz oficial e soldado. Oficial e soldado ambos foram no mesmo dia. E o tema hoje do vídeo é para que você não abandone nenhuma matéria. E o interessante é que a semelhança entre esses 3 concursos foi que os 3, a minha nota na parte de matemática e de informática foi muito baixa. Principalmente a da Polícia Federal veio 36 questões de informática, veio 20 questões de matemática. A prova de soldado e de oficial da Polícia Militar do Espírito Santo, a prova em si, eu falo que eu fui bem na prova, nas matérias em que eu estudei. Por exemplo, português e a parte de lei, matéria específica, eu tive um aproveitamento mais aí de entre 70% a 82%. Isso foi nos 3 concursos. No entanto, o que fez a minha reprovação foi a parte de matemática e informática, em que ela foi baixíssima, a minha nota. E foi uma culpa minha sim, porque desde quando eu comecei a estudar para concursos, essa parte de exatas, essa parte da matemática, eu sempre negligenciei ela. E a matemática que veio cobrada nesses concursos foi uma matemática que envolvia muita equação, muita geometria. Não veio tanto aquelas questões de raciocínio lógico, aquelas questões que você conseguir resolver com regra de 3, tirando um MMC, alguma coisa assim do gênero. Não foram esses tipos de questões, foram questões envolvendo realmente a equação, com trigonometria e aquela situação toda, e que deixou a minha nota muito baixa. E, enfim, foi um erro meu. No geral, nas demais matérias eu fui bem, e é por isso que é importante você nunca deixar de estudar nenhuma matéria. Eu aprendi isso, não foi pelo amor, foi pela dor. Inclusive, eu peguei 2 semanas, depois que saiu o resultado da prova, eu peguei 2 semanas a abrir mão das outras matérias, que eu já tenho um conhecimento bem abrangente. Eu abri mão dessas outras matérias e eu montei um cronograma de 2 semanas só de matemática. Só de matemática eu montei um cronograma. Vim estudando 2 semanas a matemática. O meu cronograma de estudo, ele era 2 semanas, era semana 1 e 2, eu ficava revisando. Eu remontei meu cronograma, botei para 4 semanas, sendo que na minha terceira semana é a semana praticamente que eu estudo só matemática. E essas 2 semanas em que eu falei, não, agora eu vou pegar matemática, agora eu vou aprender matemática. Essas 2 semanas que eu peguei só matemática, assim, se eu tivesse feito isso antes, eu acho que talvez eu teria conseguido uma nota melhor. É um conteúdo, assim, que eu acho um pouco exaustivo, principalmente quando você pega informática. Mas para passar em concurso tem que estudar essas matérias, talvez é 1, 2 questões desse conteúdo que te deixa de fora do concurso. Eu fiquei por 1 ponto da polícia, porque eu não fui bem em matemática, eram 20 questões de matemática, das 20 eu fiz 5. Se eu tivesse feito mais uma, eu estaria dentro da média de corte, eu nem entrei na média de corte. Mas enfim, os erros acontecem, a gente está aqui para melhorá-los. Essa vai ser uma dica para vocês. Não abandone nenhuma matéria. A matéria que você tem mais dificuldade, estude ela. E quando eu peguei o resultado das reprovações, né, nesses 3 concursos, eu fiz até um vídeo anterior. Eu sugiro para vocês, na semana em que eu peguei essas reprovações, eu sentei na mesa, eu falei, cara, será que eu estou estudando errado? Pensei comigo, fiz minha autoanálise. Será que eu estou estudando errado? Eu cheguei à conclusão que eu não estou estudando errado, mas sim foi a minha negligência nessas matérias, porque eu tenho um cronograma de estudo
certo? Que é muito importante você ter um cronograma de estudo. Eu tenho um cronograma de estudo, eu tenho as horas em que eu estudo. Uma outra dica, né? Isso é uma particularidade mais minha. Eu particularmente eu só gosto de estudar 2 matérias por dia. Tem pessoas que gostam de estudar mais de 2, enfim, mas eu prefiro estudar só 2 por uma questão de como eu estudo 4 horas por dia. No dia que eu estou de folga, por trabalho um dia sim, um dia não. O dia que eu estou de folga eu estudo 4 horas por dia. O dia que eu estou de escala, que eu chego em casa às 19 horas, eu estudo entre média umas 2 horas e meia, 3 horas. Então, eu prefiro estudar 2 matérias, porque eu faço questões, eu designei 1 hora e meia mais ou menos para resolver questões, para fazer meu resumo, reler meus resumos. Então, acho que 3 matérias fica muito corrido e talvez você não consiga fazer mais questões, enfim. Cada pessoa tem uma quantidade de horas. Eu estudo 4 por quê? Porque é o meu limite, eu já percebi que eu não rendo mais se eu estudar muito, então a parte da manhã, que é o horário que eu mais rendo, eu acordo, estudo, a parte da tarde eu vou fazer minha atividade física, eu vou às vezes fazer alguma coisa aqui em casa, enfim. E então eu sentei e falei, cara, será que eu estou estudando errado? E fiz essa minha autoanálise. Eu cheguei à conclusão que eu não estou estudando errado. Eu tenho meu cronograma, eu tenho meus horários, os outros conteúdos que eu não negligenciei, que seria a parte de português, a parte das leis, na Polícia Federal também. Tive uma nota boa, como eu falei para vocês, foi entre 70% a 82%, a minha média foi boa, e foi negligência. Então, tem um estudo muito ativo, estudo ativo eu digo na questão de estar resolvendo questões e ler. O meu estudo passivo, que é a situação mais de você ver aulas, eu não tenho tanto estudo passivo. E a outra situação que eu botei na balança também, aquela situação como eu mencionei para vocês, eu faço a faculdade à distância, em janeiro agora, né, em fevereiro, eu já pego o 5º período. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já estudava para concurso, meu objetivo era concluir a faculdade para fazer o concurso. Justamente eu fiz à distância pela flexibilidade de horário, só que eu não estava dando muita ênfase à faculdade e a matéria começou a ficar um pouco mais difícil, as coisas estão apertando um pouco mais, então é um momento em que eu tenho que dar um pouco mais de ênfase na matéria. No meu cronograma, em que eu já mostrei para vocês, eu estudo contabilidade todos os dias, é uma matéria que eu botei em foco. Mas não quer dizer que eu abandonei o concurso, não. Então eu botei esse critério também, eu dei uma freada nas matérias de concurso, mas como eu mencionei para vocês, na parte de português, na parte das leis, eu fui muito bem. A questão foi a matemática e informática. Remontei meu cronograma, dei ênfase a essas 2 matérias, informática e matemática novamente. Essas 2 semanas em que eu fiz somente de matemática, eu adquiri um conhecimento muito bom, que era para me ter feito isso antes, né? Mas enfim. E às vezes a gente fica com aquela situação, a matéria é difícil, a matéria é chata, a matéria é difícil, eu não vou conseguir aprender. Você começa a botar esses empecilhos em que toda vez que você vai estudá-las, você automaticamente, às vezes você vai para estudar 1 hora e meia, você acaba não estudando 1 hora e meia, às vezes você faz alguma questão de qualquer jeito, você errou, você não quer saber o erro, enfim, aquela situação toda. Então, não abandone. E uma dica que eu poderia deixar para vocês nesse vídeo, galera, é que dê ênfase, faça uma autoanálise às matérias que você tem mais dificuldade. A matéria que você tem mais dificuldade, dê ênfase a ela. Se você falar pra mim hoje, Alex, mas eu comecei a estudar agora, todas as matérias pra mim são difíceis, né? Então dê ênfase à matéria que você menos gosta, que a grande parte seria informática e matemática, porque são essas duas que lá na frente você vai negligenciar, você não vai estudar tanto e vai chegar lá na frente você vai ficar em concursos por causa dessas questões, dessas matérias. Mas, enfim, aconteceu, não passei, tive algumas reprovações, por exemplo, antes desses 3 concursos, como eu mencionei para vocês, eu fiz o concurso do Banestes, e eu fiz o concurso da Transpetro. No entanto, esses 2 concursos eu já fui fazê-los em mente que eu não ia passar, porque Banestes veio conhecimentos bancários, é um concurso que eu não estava me preparando para ele, fui fazer assim mais por fazer mesmo. Transpetro, mesma situação, então fui fazer sem sentimento nenhum, fui tranquilo, tanto que depois eu nem procurei saber o meu resultado.
E o da PM já foi uma situação diferente, porque como eu estava estudando muito, e às vezes a gente fica naquela situação, poxa, as pessoas também ficam muito, né? Falando, você vai passar, ou às vezes você fala assim, eu estou estudando um concurso federal, então eu vou conseguir tirar de letra um concurso a nível estadual, e você fica naquela cobrança, naquela situação, e acaba que quando saiu o resultado eu tomei aquele baque. Como eu falei, eu não esperava a reprovação. E eu falei, nossa, reprovei. E você fica naquela situação, pessoas perguntando, né, aquele negócio todo. Porque a gente fica mais triste, não é porque nós não passamos. Por exemplo, o curso de formação de soldado da polícia aqui no meu estado, são 2 anos, então eu já não tinha muito interesse em assumir o cargo. Eu queria mais passar para provar para mim que eu passei, para mostrar para as pessoas que eu passei e tal. Então a gente fica mais triste, não é por a gente não ter passado, mas sim às vezes porque pelas que as pessoas vão pensar, vão ficar falando e você fica naquela situação. Mas, enfim, vai ter alguns outros concursos aqui no meu estado e eu vou prestá-los. Mas o meu foco final, como todos sabem, é esse bichinho aqui, ó. Esse bichinho aqui, ó. Todos os dias, às vezes eu tô estudando, às vezes eu oro, paro, olho, né? Fiquei um tempinho nessa mesa quando eu olhei o resultado que eu não passei da PM, fiquei olhando, mas na minha mente eu tava falando que não era isso que eu quero, né? É PRF, não é PM, e batalhar. Eu tô na correria, pessoal. Correria, trabalho, faculdade, estudo, família, sou evangélico, vou aos cultos, né? E tem toda uma rotina em que a gente tem que conciliar tudo. Você tem que saber conciliar as coisas. Como eu já mencionei em um vídeo, cada momento da sua vida tem uma prioridade. Um momento hoje de prioridade de ênfase tem sido as matérias da faculdade. E eu tô doido para acabar logo, né? Ano que vem eu entro no 5º período, mas vou passar esse ano e ainda o ano de 2019 dando um pouco mais de ênfase na faculdade. E a partir lá de 2020, quando eu tiver no 6º, 7º período, eu vou conseguir voltar num gás mesmo, conseguir dar um gás. Mas até lá vou continuar mantendo meu cronograma, continuando estudando. E é isso aí, galera. Não abandone nenhuma matéria, né? Estude mesmo. As que você for mais chata para você, dê ênfase nelas, porque com certeza são essas que lá na frente vai te dar aquele trabalho para você aprender. Beleza, galera? Então, deixa seu like, se inscreva no canal. Todas as semanas eu estou postando alguns vídeos. São meros depoimentos, né? E situações em que eu venho passando, em que eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo esse vídeo passam pelas mesmas situações, e são depoimentos, vídeos, como eu estou fazendo, como eu já vi muitos, em que nos dá força para estudar. Só falando rapidinho também, pessoal, o que eu me motivei um pouquinho assim, me deu mais alegria também, assim, um pouco mais, não de ter, de mais prazer, né? Foi porque eu acompanho o canal do AlphaCom e eles postaram um vídeo de um depoimento de um rapaz em que ele estava estudando 3 anos, bem rigoroso mesmo, para concurso. Ele foi fazer uma prova de de bombeiro no estado dele. Era prova básica, igual estava aqui no meu estado, da PM, uma prova básica, e ele não passou. Ele ficou triste, mesma situação, né? Chorou, você fica aquela situação toda, mas ele levantou a cabeça e continuou estudando. Alguns meses depois, saiu o concurso da DPEM, que é Agente Penitenciário Federal. Um concurso, né, bacana também, um concurso que eu quero prestá-lo também. E ele acabou passando em primeiro lugar nesse concurso. Então, se ele tivesse desistido, né, do concurso, talvez ele nem teria passado na DPEM. Mas ele continuou, manteve o foco dele, e infelizmente a prova de bombeiro não era para ele, assim como a prova de soldado não veio para mim, e assim acontece. Às vezes você pode abrir uma prova e ali diversos assuntos são assuntos que você domina e você fala, rapaz, essa prova é para mim. Pode acontecer de você estudar, você abrir a prova, vir diversos assuntos em que você não domina e infelizmente a prova não é para você. Mas o importante é que você não desistiu e que você mantendo a perseverança, o seu sonho, ele vai chegar. Porque aquele que não luta pelo futuro que quer, ele deve aceitar o futuro que vier. Abraço, galera. Valeu!